Bom, olá a todos, Emanuel falando aqui. Rapidamente, para quem não é inscrito em nosso canal, peço para que se inscreva, ative o sininho de notificações, curta, comente, compartilhe esse vídeo, pois assim estará ajudando o nosso canal a crescer. Bom, o comportamento do presidente Bolsonaro na manifestação do dia 25 de 2 de 2024 na Avenida Paulista foi um comportamento com um discurso apaziguador. Ele falou sobre a harmonia entre os poderes, falou sobre respeitar a Constituição, né? Respeitar a democracia. Ele se defendeu dos ataques que tem sofrido com relação à minuta golpista, aquele vídeo que estão divulgando dizendo ser uma prova cabal contra ele, sendo que o vídeo que foi divulgado só revela um presidente Bolsonaro que sempre falou desse jeito, né? Que sempre teve aquele comportamento. Tudo que é mostrado no vídeo não é nenhuma novidade, porque Bolsonaro ele falava na época quando era presidente e fala até hoje, como não concordar com a STF, né, não confiar no STF. E as falas que foram ditas ali não são novidade para ninguém. Cria-se uma narrativa contra Bolsonaro. A resposta do STF com relação ao discurso do presidente Bolsonaro na Avenida Paulista no domingo foi uma resposta dizendo que foi um ato de covardia, de medo do presidente Bolsonaro, pois segundo narrativas que foram apresentadas, né, ditas por magistrados, eles alegam ter provas cabais contra o presidente Bolsonaro. Dizem que essa semana haverá resposta, né, haverá surpresa, o que dá a indicar que vão querer prender o presidente Bolsonaro essa semana, dá a entender isso pela fala, né? E as tais provas cabais que são apresentadas nada mais são do que narrativas contra o presidente Bolsonaro. O que vemos é o que tem sido divulgado até agora, só são narrativas. Tentam convencer a população baseada em uma narrativa. O que temos que ver é com relação ao comportamento do presidente Bolsonaro. Esse comportamento dele de vir com um discurso apaziguador não está funcionando muito. Porque se por um lado ele prega a paz, ele prega a harmonia, né? Ele prega que os ministros eles têm que respeitar a democracia, interpretar lei e tal. Se por um lado ele prega isso, por outro lado, vemos o ministro Alexandre de Moraes falando em perseguição, e ele usa como desculpa para continuar perseguindo o presidente Bolsonaro e a direita, né? Ele usa como desculpa a defesa da democracia. Tanto que quando houve a manifestação no domingo, que foi um sucesso, né? Tentam desmerecer a manifestação, já tem esses veículos militantes, nessa mídia militante, divulgando, dizendo que só teve 185 mil pessoas na manifestação. A mesma mídia militante que disse que na manifestação LGBT tinham 4 milhões de pessoas, é a mesma que tenta desmerecer o movimento pró-Bolsonaro, pró-democracia, dizendo que só tinha 185 mil. Mas os vídeos claramente mostram que a manifestação de domingo tinha muito mais pessoas do que a manifestação LGBT. Então, se lá disseram que tinham 3, 4 milhões de pessoas, né? Agora querem dizer que só tem 185 mil em uma manifestação que claramente tem mais pessoas do que uma manifestação LGBT. Então daí você vê a narrativa, né? E vemos a declaração dos ministros que continuam atacando o Bolsonaro, continuam atacando a direita, né? E usando de desculpa a defesa da democracia. Vemos que hoje estão tentando seguir o modelo da Venezuela, sendo que lá a ditadura deu certo, né? A ditadura de Nicolás Maduro funciona lá. Aqui, o que impede dessa ditadura ser de fato implantada é o povo. Tanto que a resposta veio no domingo. Mesmo com ameaças por parte de Alexandre de Moraes, né, que prendeu as pessoas da manifestação que estavam acampadas na frente dos quartéis, dando sentença de 17 anos para vendedores, ambulantes, né, pessoas do bem, ele dando sentença de 17 anos, dizendo que era ameaça armada, tentativa de golpe de Estado, sendo que nem arma foi encontrada, né? Então vemos que é uma narrativa para querer colocar medo na população, é isso que eles querem dizer, né? Não vão às ruas,
senão iremos prender. Tanto é verdade que o próprio Lindbergh, antes do dia 25, ele falou na Câmara. Ele, em discurso, disse que se as pessoas fossem para a manifestação, elas seriam presas, elas seriam levadas para a Papuda. Isso é intimidação. Isso é querer colocar medo na população, né? Mas, pro azar deles, foi um sucesso e mostra que o povo está do lado do presidente Bolsonaro, né? Vemos ministros que são totalmente partidários, eles têm um lado. Tanto que as declarações do ministro Alexandre de Moraes, ele mesmo já falou que tem que exterminar, acabar com que ele chama de extrema-direita, né? O ministro Barroso, que hoje é presidente do STF, ele já falou que acabamos com o bolsonarismo. Isso é comportamento partidário, isso mostra que eles têm um lado. Então o comportamento do presidente Bolsonaro, esse comportamento apaziguador, né, não funciona muito. Eu gostei muito do comportamento dele na entrevista para a revista Oeste, né, que foi um comportamento mais de defesa, né, não foi um comportamento apaziguador igual foi na manifestação. Né, ele falou sobre Lula, que cria mentiras contra ele. Né, o que nós queremos ver de comportamento, eu falo de uma visão até pessoal minha, eu acredito que o comportamento do presidente Bolsonaro tem que ser o comportamento que ele sempre teve, aquele comportamento de responder, de se defender, porque esse caminho que ele quer seguir de apaziguar, de querer harmonia, isso é uma utopia. Claramente vemos um sistema que quer derrubar Bolsonaro, quer prender Bolsonaro. E tanto é verdade que tentaram impedir a cobertura da manifestação por parte daquele repórter português, que quando ele chegou ele foi detido e fizeram perguntas específicas para ele sobre Alexandre de Moraes, Flávio Dino, 8 de janeiro e vacina. A Polícia Federal fez perguntas específicas para ele. Liberaram ele depois, ele foi cobrir a manifestação e na hora de ir embora foi detido novamente. Isso a mando de quem? Não é um procedimento padrão de entrevistar alguém que vem de fora do nosso país. Não é um comportamento padrão. Sabiam quem estavam enquadrando, né? Então é uma tentativa de tentar impedir a realidade no nosso país. Vivemos hoje uma ditadura de toga. E eu acredito que o comportamento do presidente Bolsonaro tem que ser o comportamento que ele sempre teve, de se autodefender. Não, é mentiroso, está falando mentira. Acredito que o comportamento deve ser esse. Porque é o que o Nicolas Ferreira falou na manifestação. A perseguição ela vai aumentar agora, depois da manifestação do dia 25. Tanto é verdade que já estão querendo colocar o pastor Silas Malafaia nessa investigação aí da narrativa golpista. Já querem enquadrar ele. Por quê? Porque ele falou verdades na manifestação. Ele narrou fatos falando sobre Alexandre de Moraes. Falando sobre o ministro que tem um comportamento partidário. O que é isso? Ele escolheu um lado. E não é o lado do povo. Ele tem um lado, ele é contra a direita. Ele claramente, em várias entrevistas, ele já falou isso. Ele é contra a direita. Ele narra, ele retrata a direita como extrema-direita, que até hoje eu não entendi o que é isso, né? Mas ele retrata como inimigos, como alguém que tem que ser derrotados. É isso que ele faz. E eu entendo que o comportamento do presidente Bolsonaro tem que ser um comportamento mais defensivo. Esse pensamento dele, esse discurso de harmonia entre poderes, isso é uma utopia. Eles não querem isso. Tanto que Flávio Dino ele já chegou no dia que tomou posse, já falando que o STF tem poder sobre os outros poderes. Isso mostra que claramente ele não quer harmonia. Ele não quer harmonia entre poderes, ele quer ser soberano. Né? É isso que eles querem. Então, temos um Congresso, né, que tem que reagir a esse comportamento autoritário. Vemos que a Constituição não tem sido respeitada e chegamos ao ponto de quererem intimidar manifestações, querem rotular qualquer tipo de manifestação que não seja pró-Lula como ato golpista, como defesa de golpe, como ato terrorista. É isso que querem fazer. Se começam a seguir esse caminho, claramente vemos que não vivemos em uma democracia. Em si,
ditadura, porque em ditaduras é que existe esse tal comportamento. Por exemplo, na Venezuela, que é da onde Lula está tentando copiar o modelo, se os manifestantes eles vão para a rua contra o governo, ele manda o exército para cima dos manifestantes, porque lá não é permitido a oposição. Eles querem, ele fala que é uma democracia sem oposição, sem direito ao contraditório, onde as pessoas não podem se manifestar. Isso não é democracia, isso é ditadura. E é engraçado que vemos que acontecem as coisas no governo Lula que acusavam Bolsonaro. Né? Diziam que Bolsonaro queria uma ditadura, ia ter ditadura no governo Bolsonaro. E Bolsonaro respeitou a Constituição. Ele mesmo falava, eu fico dentro das 4 linhas, só jogo dentro das 4 linhas. Isso chegava a irritar as pessoas que defendem Bolsonaro. Né? Porque por ele defender as 4 linhas é que estamos do jeito que estamos hoje, né? Do jeito que estão seguindo as coisas. Mas ele respeita a Constituição. E tudo aquilo que acusavam Bolsonaro, vemos hoje no governo Lula. Essa ideia de fascismo, que acusam tanto o Bolsonaro, né, e os chamados de bolsonaristas, vemos reais traços de fascismo no governo Lula. E isso já foi falado até por especialistas. Então, eu entendo que o comportamento do presidente Bolsonaro ele tem que mudar. Mudar para o que ele sempre foi, aquele Bolsonaro que fala. Não esse Bolsonaro de discurso de apaziguar, né, de querer harmonia. Isso é uma utopia. Claramente vemos que o sistema só tem um objetivo: prender Bolsonaro, acabar com a oposição. Esse é o desejo claro do sistema: acabar com a oposição, acabar com o contraditório. E sempre usarão a mesma desculpa, que é em defesa da democracia. A democracia relativa de Lula, né? Foi isso que ele falou quando questionaram a ditadura da Venezuela. Ele disse que a democracia é um conceito relativo. Não, não é. Não existe isso de relativar a democracia. Ou é democracia ou é ditadura. O que existe na Venezuela é uma ditadura. E é isso que ele quer trazer para o Brasil. Então, eu acredito que o comportamento do presidente Bolsonaro tem que ser um comportamento que a gente chama, né, Bolsonaro raiz, que é aquele Bolsonaro que fala. Porque o povo está com ele, o povo está vendo claramente a perseguição política que ele tem sofrido. E não só no Brasil, fora do Brasil também. O mundo tem acompanhado e tem visto a perseguição que o presidente Bolsonaro tem sofrido.